Agora nós vamos fazer a renda flex, que é uma renda flexível. Geralmente a gente encontra no mercado essa renda pronta, que é um produto com misturas de alguns pós que a gente encontra na confeitaria, só que ela precisa ir ao forno. Essa renda que eu vou ensinar para vocês, ela não vai ao forno, ela vai secar naturalmente em temperatura ambiente. Lembrando que, se estiver chovendo, ela vai demorar um pouquinho mais para poder secar. Se tiver muito calor, ela vai secar. Com 1 hora a gente já consegue remover ela do molde. Qual que é o meu conselho? Faz de véspera. Vai usar a renda amanhã, independente do tempo, se tiver frio, chuva, para não alterar. Fez à noite, no outro dia vai remover essa renda, tá? Os ingredientes são 100 ml de água mineral, 30 gramas de glacê real, 10 gramas de amido de milho, 10 gramas de CMC e 10 gramas de cremor tártaro. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos misturar todos os pós e vou adicionando a água aos poucos. Não coloca os 100 ml todo de uma vez. Eu preciso de ter uma consistência da renda e algum desses pós pode estar um pouco mais ressecado, um pouco mais úmido, então a quantidade de água nós vamos colocando aos poucos. Um detalhe importante é peneirar todos esses pós. Então nós vamos peneirar todos dentro de um bowl e ir adicionando a água aos poucos. Depois que a gente fizer essa mistura, a gente vai colorir. Nós podemos usar corante em gel, de qualquer marca, desde que seja em gel, ou, no caso, eu quero fazer essa renda branca, eu vou estar usando dióxido de titânio, que vai deixar essa renda branquinha, porque a cor natural dela é quase que transparente. Então, nós vamos fazer essa mistura agora. Então, aqui não tem segredo nenhum, vou colocar todos os pós, para ter uma renda flex, que não precisa de ir ao forno. Tem muita luta com essa renda no forno, porque ela passa da hora, ela queima, ela fica ressecada. Esse preparo que a gente vai fazer aqui, eu tenho uma renda flex até 60 dias, se eu guardar ela em plástico filme. Eu vou colocando as camadas e vou guardando. Ela dura 60 dias tranquilo, com flexibilidade, né? Para poder aderir no bolo, no biscoito. Importante passar na peneira, porque se tiver algum grumo, ele vai atrapalhar na hora de colocar no tapete, porque os tapetes têm alto relevo, então se tiver algum gruminho, vai atrapalhar na hora da gente espalhar essa renda. Então vem aqui, posso usar o auxílio de uma colher para poder peneirar. A trama da peneira tem que ser bem fechada, tá? Para passar os gruminhos, senão fica cheio de grumo e fica feio. Então passei o pó, então venho aqui e vou adicionar água. A metade a gente já pode entrar de uma vez, não tem problema. Então eu vou só misturar. A textura dessa renda é como se fosse um mingau. Então a gente vai misturando até ter um mingau mais mole. Ele não pode estar muito rígido, porque senão fica difícil de aplicar no tapete. Então eu vejo que aqui ele está bem resistente, ó. Eu coloco mais um pouco, tá vendo que ele está bem duro? Então eu vou colocar um pouco mais de água. Vou misturando. Pressiona ele contra o bol, ó, porque fica mais fácil. A gente vai apertando essa massa contra o bol, que aí ele vai misturando com a água. Ainda está bem firme. Ó, bem firme. Vou colocar mais um pouco. Quando for fazer o tingimento, primeiro chega na massa, né? Na base. Aí a gente pode colorir da cor que a gente preferir. Ela natural, ela é muito clarinha, então ela é quase que transparente. Então eu gosto sempre de
colocar um corante. Ainda tá bem firme, ó. Eu posso fazer esse teste, ó. Tá vendo que ela tem dificuldade para soltar? Então tá bem rígida ainda, posso pôr mais um pouco. Pressiona contra o bol. Ainda está bem resistente. Podemos colocar um pouquinho mais. Ah, mas tem que colocar aos pouquinhos? Tem. Se colocar a mais e ficar muito mole, o que eu vou ter que fazer? Pesar todos os ingredientes de novo para poder corrigir. Então, corrigir dá muito mais trabalho do que ir com calma. Então, vai colocando aos pouquinhos até chegar no ponto da renda. Porque se passar, vai ter que pesar tudo de novo para poder consertar o excesso de água, tá? Vou poder entrar com o restante, ela já está bem mais molinha, ó. Já virou uma pastinha, mas ainda posso colocar mais um pouquinho. Vou poder entrar com o restante, acredito. Pressiona. Aqui eu tenho renda, essa quantidade da receita, ela rende muito. Quando a gente aplicar no tapete, a quantidade é mínima que a gente usa. Então dá para poder fazer bastante renda. Posso fazer essa renda com antecedência, só guardar no plástico filme que ela vai durar bastante. Quando for usar, ela vai estar maleável. Agora eu já tenho mais uma pastinha, ó. Sobrou um pouquinho só aqui. Posso pôr, não vai alterar mais não. Ela já tá boa já. Então aqui eu tenho a massa pronta. Eu posso guardar ela tanto, né, com essa textura, né, só da mistura, a gente pode guardar em geladeira por 60 dias. Ou aplico no tapete, deixo ela secar em temperatura ambiente e vou guardar ela envolvida num plástico filme. A mesma quantidade de tempo, 60 dias também. Então aqui ela parece branca, né? Mas depois que ela seca, ela fica transparente. Então eu vou entrar com corante. Eu vou usar o dióxido de titânio para deixar ela branca. Para poder deixar ela bem da cor tradicional de renda, que é a cor branca. Então eu vou pressionar aqui e vou tingir essa massa. Então aqui eu entrei com o dióxido de titânio para deixar ela na cor branca. Se eu quiser tingir de qualquer outra cor, rosa, azul, vermelho, é agora que o corante entra. Então a gente vai pingando as gotinhas, coloca pouco, porque uma gota tinge um tom mais forte. Então tem que usar pouquinho. Não pode colocar muito não, senão fica a cor muito forte. Aí o que tem que fazer? Ah, passei do ponto, coloquei muito rosa, só que eu queria um rosa bebê. Vai ter que fazer mais massa. Então vai pesar de novo os ingredientes, fazer uma massa base e corrigir a tonalidade. Por isso que é melhor colocar pouco, tá? Aqui eu tô apertando contra o bol, só para dissolver esse dióxido. Vou colocar só mais um pouquinho, para ela ficar um pouquinho mais fácil de manusear. Eu entrei com corante. Detalhe, o corante pode alterar a textura também. Então, é bom ter um pouquinho dessa base neutra, para não ter que fazer outra massa. Então, separa um pouquinho dela neutra, pra, se precisar corrigir o tom, a gente já tem uma massa pronta. Ótimo. Já vai dar. Aqui eu já posso aplicar ela no tapete. Nós vamos dar uma arrumada. Então aqui eu tenho o creme.
Tá vendo que ele tá bem macio, ó? Ele lembra um mingauzinho, ó. Um creme tipo mingau. Textura bem macia. Que é a textura certa da gente aplicar no tapete. Aqui eu tenho o tapete de silicone. Ele vem com o desenho, né, que eu escolhi. Então tem flor, tem borboleta, tem vários modelos diferentes. Aqui nós escolhemos uma renda tipo uma flor. E um detalhe importante, a cavidade desse tapete influencia na hora da renda. Se for um tapete muito raso, ela quebra com muita facilidade. Então dê preferência para os tapetes que têm a profundidade maior, porque a renda vai preencher e na hora da gente soltar, ela não vai rasgar, não vai quebrar. Dê preferência para tapete com a profundidade maior, para a renda ficar mais bonita. Então vem aqui. Pega um pouquinho, não precisa ser muito. Eu vou pressionar contra o tapete e vou preenchendo essas cavidades. Ó. Vou preenchendo, pego mais um pouquinho. Eu gosto de preencher primeiro para depois limpar, tá? Posso trazer esse excesso já para a próxima, se eu vou fazer todas da mesma cor. Então já posso vir aqui, ó. Com a quantidade que eu coloquei, eu já preenchi 3. Primeiro preenche. Preenche, pressionando contra o molde. Então o que eu vou fazer? Venho aqui, confiro, se tiver faltando em algum cantinho, preencho. E depois eu venho com a espátula mais limpa e vou retirando esse excesso. Então eu venho aqui. Um detalhe importante, não fica passando a espátula para lá e para cá, porque você acaba removendo a massinha que colocou. Então, faz um movimento só e retira o excesso. Pronto. Não vai e volta, porque senão ela começa a grudar na espátula e vai saindo do molde. Então, vem aqui, pressiono, tiro o excesso. Esse excesso que eu limpei, eu faço mais 2. Por isso que eu estou falando que ela rende bem. Então, eu venho aqui, tiro o excesso. Então, eu já tenho 3 cavidades preenchidas. Agora, eu vou preenchendo aqui o restante. Mesma coisa. Primeiro preencho. E depois eu tiro o excesso. Renda fácil de fazer, não precisa ir no forno. A preocupação toda de renda é ficar vigiando renda em forno. E é difícil acertar o ponto daquela renda que vai ao forno. Por isso que a gente trabalha com essa daqui, que é bem mais fácil. Confere se preencheu. O que é importante? Tá vendo que aqui eu ainda tenho o excesso da massinha? Aqui eu tirei toda. Se eu deixo esse excesso, ela não vai ter a transparência de renda, vai ficar borrada. Ou vai ficar com uma teia por baixo. Então não fica legal. Então tem que tirar todo o excesso. Ó. Tiro o excesso. Nada de ir e vir, só vai. Aqui, ó, tirei um pouquinho a mais. Venho aqui, vou recobrir o lugar que eu tirei a mais. Passo de novo. Ó. A última. Então, aqui eu tenho todas as rendas preenchidas. Vou deixar secar em temperatura ambiente. Não é para levar no forno, não é para levar na geladeira. Temperatura ambiente, ela vai secar e depois nós vamos remover essa renda pronta do tapete de silicone. Então aqui eu tenho a renda pronta, depois de seca. A gente vai remover, eu pego uma pontinha e puxo com cuidado. É flexível? É, mas tem que ter cuidado, né, para remover. Então eu vou fazendo esse movimento aqui e vou tirando ela aos poucos. Ó. Eu tenho a minha renda pronta.
Validade, 90 dias. A gente vai embrulhar ela num plástico filme e armazenar dentro do plástico. Quer usar? Eu vou tirar do plástico filme, ela vai estar com esse mesmo aspecto, ela não vai ficar seca ou rígida, não. Ela vai continuar flexível, né? Então, vem aqui, vou tirando, com cuidado. Se puxar rápido, ela rasga, tá? Então, é só ter cuidado que dá tudo certo. Mais uma. Levanta a pontinha, ó. E vem puxando essa renda com cuidado. A gente continua removendo aqui. Lembrando que se quiser fazer essa renda de outra cor, nós podemos usar o corante em gel, tá? Eu deixei ela secando mais ou menos 6 horas. O ideal é que a gente faça num dia e remova ela no dia seguinte. E o tapete? Higienizar, água morna, detergente, seco e guardo, tá? Então aqui a gente já tem todas as rendas prontas. Então aqui para armazenar, nós vamos guardar da seguinte forma. Eu coloco, põe separada, não coloca uma próxima à outra. Venho com filme e faço isso aqui, ó. Pode dar uma volta, é suficiente. Coloco as outras. Vou guardar em temperatura ambiente, não precisa colocar na geladeira. Eu faço isso aqui. Só ter o cuidado de não colocar uma próxima da outra, tá bom? Então, venho aqui, corto. Posso até fazer isso, ó, se eu quiser, para ter espaço. Ó, 90 dias. Quero usar, removo o plástico e aplico no bolo, no bombom, no biscoito, que ela vai permanecer da mesma forma, flexível.